Fala galera, essa é a primeira aula de economia. Eu sou o professor Laio Tomás e vou acompanhar vocês nessa disciplina nesse semestre. Primeiro eu gostaria de apresentar alguns materiais, os links vão estar aí na descrição do vídeo ou no próprio Google Class. Primeiro, um livro base aí que a gente pode utilizar é um dos livros mais simples sobre economia, né? Um livro introdutório, mas bastante didático, bastante intuitivo e é bom que a gente pode acessá-lo em PDF aí gratuitamente, né? E mesmo quem quiser comprar, né? Ele é um livro relativamente barato e com certeza vai ter disponibilidade para todo mundo. Alguns vídeos que eu gostaria de deixar aqui sobre economia, que também eu acredito que pode ter um complemento muito bom na nossa aula. Primeiro é uma cinebiografia do Celso Furtado, que é o maior economista brasileiro, chamado O Longo Amanhecer. É um livro muito legal. Ele ajuda não só a gente entender como foi a história do Celso Furtado, mas como a economia brasileira se desenvolveu e amadureceu nesses últimos anos. O segundo vídeo é o vídeo Sonho Intenso, também é um filme sobre o Brasil, que é o eterno país dos sonhos, né? Porque o sonho ele só acontece na nossa cabeça, ele nunca é realidade, e quando o sonho é realidade, ele não é mais sonho. Então é um filme que vai falar sobre por que o Brasil ainda é o país do sonho, né, e ainda não amadureceu, né, sempre o país do futuro, aquele que nunca chega. O terceiro vídeo é o Inside Job, é um documentário sobre a crise de 2008, é muito interessante para ver a regulação dos mercados por parte do governo, né, e qual o papel que isso teve na crise de 2008, como isso acabou afetando o mundo. A seguir, a gente tem uma série ali de 3 documentários da BBC sobre 3 dos maiores economistas que a gente tem, né? Apesar de Karl Marx não ser ali dado como um economista propriamente dito, né? Porque ele também abrange muitas áreas da sociologia, da história e de muitos outros contextos, né? Todos eles são importantes na mesma medida. O primeiro é do John Keynes, que é que hoje a gente chamaria de mais progressista. O segundo é do Hayek, que é um cara mais dito neoliberal, né? ou aspectos parecidos com o que a gente tem de mais no pé do liberalismo, e o Karl Marx, que é um contraste exatamente com as ideias de Hayek. Então é importante a gente ter aqui a pluralidade de ideias para que a gente consiga desenvolver um trabalho bem abrangente e que a gente perceba ao longo do tempo os fundamentos e as escolas de influência econômica que estão nos discursos de vários políticos, de vários jornais, e saiba tirar a nossa própria interpretação. Também existem alguns vídeos curtos aqui, a maioria deles são do canal Casa do Saber, que é um canal muito legal na internet, que fala sobre diversos assuntos, inclusive filosofia, história, literatura, e inclusive tem alguns vídeos de economia, né? São alguns vídeos curtos, mas que têm um grande valor e que tem uma didática muito boa também. A nossa principal referência é um livro do Mankin, que é o Introdução à Economia. Esse é um livro mais caro, mas ele também pode ser encontrado na internet, em PDF. E aqui o livro que a gente vai utilizar como base principal é o Fundamentos de Economia, do Vasconcelos e do Garcia. Para contextualizar o começo dessa disciplina, a gente vai falar aqui da evolução dos meios de produção e da economia enquanto ciência. Então, para fazer uma breve introdução, o nosso pai da economia, o dito fundador da escola econômica, é o conhecido Adam Smith, que escreveu um famoso livro A Riqueza das Nações em 1776. Aí você vai me perguntar, mas antes de Adam Smith não existia economia? Economia ela existia, mas ela estava fundamentada em outras disciplinas. Assim como a matemática estava vinculada à filosofia, que estava vinculada à sociologia, às vezes até aos estudos biológicos, né? A pluralidade de disciplinas
incumbidas em uma só matéria era muito comum na antiguidade. A partir do momento que as matérias vão se especializando e tomando uma dimensão maior, aí a gente começa a ver a separação das questões ali em relação a tipos de disciplinas. Então, antes disso, a economia era tratada e estudada como parte da filosofia social e da moral ética e da ética. Nesse sentido, deveria orientar-se de acordo com alguns princípios gerais de ética e de justiça, tanto que a gente tem textos de Aristóteles falando sobre o preço justo, a gente tem alguns arquivos ali de Tomás de Aquino falando sobre a condenação de juros ou da usura, que encontravam suas justificativas em termos morais, não existindo um estudo sistemático das relações econômicas. E inclusive eu recomendo para vocês um filme que é baseado na obra de Shakespeare, chamada O Mercador de Veneza, e ele conta muito desses aspectos econômicos que aconteciam antes mesmo da gente entender essa disciplina como economia, né? É uma história que se passa em Veneza e ela está bem relacionada com uma coisa que a gente vai ver aqui, que é o princípio dos bancos no mundo, né? Onde surgiram os bancos, como que acontece esse negócio de criação de moeda e como que isso afetou a história da humanidade e afeta hoje em dia a nossa vida. Entre os séculos XVIII e XIX, a ciência econômica era conhecida formalmente como economia política, demonstrando a interdisciplinaridade das questões econômicas. Essa denominação foi se perdendo a partir do século XX com a influência de escola de pensamento dos neoclássicos, ou a chamada marginalista, que buscava pela matematização da economia, ou seja, todos os gráficos que a gente vê hoje em relação à oferta e demanda na economia, muitos dos primeiros modelos matemáticos vieram com essa escola de pensamento econômico, que vem logo a seguir dos clássicos. E isso acaba por influenciar toda uma corrente de escola para frente. Então, apesar de haver coisas que a gente vai entender aqui que parecem ser ultrapassadas, elas, na verdade, são alicerce do que tudo que a gente vê hoje. Hoje, a economia mantém um cunho quantitativo que pega ali os modelos estatísticos ou modelos econométricos para dar um fundamento naquelas questões qualitativas. É muito fácil a gente pegar e encontrar relações muito dispersas, matematicamente provadas, concretas. Mas o papel do economista é saber relacionar quais variáveis têm uma causalidade em outras variáveis, né? E com isso saber como que uma variável acaba afetando a outra. Então, além do aspecto quantitativo, é importante o discernimento e a teoria para relevar as questões qualitativas. E aqui um breve aspecto sobre os precursores da teoria econômica. Aqui a gente vê alguns dos principais nomes e algumas das escolas de pensamento econômico que mais influenciaram o que a gente entende de economia hoje em dia. A princípio, a gente tem ali os mercantilistas, que são pensadores que precederam e estiveram atuantes na época dos descobrimentos, né? Principalmente John Locke e o Petit, que é um francês e um inglês. E a gente vai ver algumas questões do mercantilismo mais na próxima aula. Os fisiocratas, que vieram logo depois, que já começam a incorporar um sentido teórico em relação ao liberalismo da economia, principalmente com o médico Francis Quesnay. Inclusive, é importante destacar esse aspecto de interdisciplinaridade da economia naquela época, né? Então, vejam só, um cara que era médico fez um relevante trabalho que dura até hoje nos modelos econômicos. E aí surge o Adam Smith com a escola clássica, e aí vai ter alguma galerinha que vai se juntar a ele ali nos chamados clássicos, principalmente ali Karl Marx e também o Thomas Malthus. O Adam Smith ele inicia o estudo da economia questionando o que faria um país ficar mais rico,
David Ricardo já aparece alguns anos depois e complementa a análise feita pelo Adam Smith. O Karl Marx, ele começa o seu trabalho criticando os trabalhos de Adam Smith e David Ricardo e colocando em xeque alguns dos principais pressupostos. Assim como Thomas Malthus também foi influenciado por Adam Smith e depois deu sequência a uma outra escola de economistas, cujo principal nome deles é o John Maynard Keynes, em 1936. E em todo esse período, vocês podem perceber que existem várias correntes que vão se abrindo em novas outras correntes, e isso faz a gente entender melhor o porquê das decisões econômicas. E a gente consegue entender da onde que vem cada uma das ideias. E vocês podem ver aí que um economista acaba influenciando o outro, e mesmo aqueles que estão em lados opostos, como por exemplo Robert Lucas ali nos Novos Clássicos, que são teorias ali da década de 80, 90, que fundamentaram principalmente o neoliberalismo, eles citam e estudam os estudos de Keynes justamente para contrapor os pontos, porque eles têm ideias dicotonômicas, né? Eles são pensadores opostos, né, em relação a alguns pressupostos de cada uma das interpretações de como a economia funciona. Claro que aqui não vai haver tempo da gente discernir sobre todos os autores que têm relevância aqui na economia, mas a gente vai citar alguns dos principais aspectos e ideias de cada um deles. E aqui, para encerrar, eu trouxe uma linha do tempo que mostra que os anos e as questões relevantes para a economia, e esse livro que eu tirei essa linha do tempo é o chamado Livro da Economia. É uma série de livros bem legal, que parece uma enciclopédia de várias questões. Tem o livro da economia, tem o livro da filosofia, o livro da religião, o livro dos símbolos e por aí vai, né? E é uma coletânea de livros aí que tem aspectos muito relevantes e que pode ser de grande valor também. Quem tiver disponibilidade de ter acesso, eu recomendo. E ali a gente pode ver que ali em 380 a.C., Platão já descreve ali uma ideia de estado ideal. Ali em 1397, um ponto importante que está contextualizado inclusive naquele filme que eu falei para vocês, né, da obra de Shakespeare, O Mercador de Veneza, né? Ali em 1397 é fundado o Banco Médici em Florença, na Itália, uma das primeiras instituições financeiras baseadas no comércio internacional. E vocês depois vão estudar a formação dos bancos e vocês vão lembrar bem desse nome aí, Médici, porque essa família, né, foi precursora em muitas das operações financeiras e na criação do sistema financeiro em muitas localidades aí pela Europa. E que depois, porventura, iam contribuir para financiar as expedições que tiveram como resultado o descobrimento das Américas e de outros caminhos de comercialização. Ali em 1400 a gente tem as primeiras letras de câmbio, né, que se tornam o padrão de pagamento do comércio europeu, resgatáveis pelos bancos mercantis. Então a gente começa a ter uma espécie de criação de moeda, papel. Nessa época, ali em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas, né? E isso ocorre logo ao desenvolvimento desses bancos, né? Que conseguiram ajudar o financiamento dessas expedições, né? Dividindo o risco entre os investidores. Lá em 1630, a gente tem Thomas Moon, que fala sobre a política mercantilista e levanta os principais pressupostos defendidos por essa escola de pensamento. A gente tem ali em 1637 um caso muito emblemático da bolha especulativa do mercado holandês de tulipa. Inclusive, quando houve a febre do Bitcoin, quando todo mundo estava falando sobre Bitcoin, esse tema foi muito abordado em sites de notícias, né? E todo mundo relembrando o que aconteceu com as tulipas, que as tulipas elas eram negociadas no mercado como se fosse uma bolsa de valores, né? Mas muito diferente, claro, do que é hoje, mas bem parecido com o que foi no começo.
e de repente o preço das tulipas começou a subir exorbitantemente, até que chegou um ponto que a galera perguntou: ué, mas por que uma tulipa está valendo mais do que uma casa, né? E todo mundo começou a cair na real que aquilo não estava no preço justo e a bolha estourou, deixando várias pessoas com prejuízos. Ali em 1668 já tem ali o Josiah Child descrevendo o livre comércio e alguns dos pressupostos depois que seriam usados por Adam Smith e depois pelos seus seguidores na descrição de como a economia deveria se movimentar, né, sem intervenção do Estado. E depois, quando a gente falar sobre Adam Smith, eu vou justificar o contexto dele e por que ele falou as coisas que ele vai falar. Em 1756, né, e 58, a gente tem ali François Quesnay já fazendo alguma teoria do que a gente chamaria ali depois da escola fisiocrata de pensadores, né, descrevendo ali as questões da terra e da agricultura como única fonte de riqueza e prosperidade, né? Porque ele fazia o seguinte raciocínio, que ele via uma sementinha entrando na terra e se transformando em várias outras, e falava que dali viria a riqueza, né? Dos bens relacionados à natureza. E ali depois, em 58, ele escreve ali o que seria depois a nossa base para o fluxo da economia, né? Onde ele coloca de um lado os consumidores e a mão de obra, do outro lado as empresas e de outro lado o governo, para a gente entender como que funciona o fluxo da economia, né? Como que o dinheiro vai de uma mão até a outra. Agora, nessa outra linha do tempo, eu gostaria de destacar ali 1776, a obra do Adam Smith, que é um marco para nós economistas, que inclusive acontecia na mesma época da primeira Revolução Industrial e também ali perto da Declaração da Independência Americana. E ali a gente pode fazer vários links em relação a acontecimentos que estavam tendo nessa época com questões relevadas ali na obra de Adam Smith. Vocês vão ver que tem todo um posicionamento do Adam Smith em relação a separar ali o que dá mais riqueza às nações com relação ao que ele estava vivendo e os acontecimentos da própria Revolução Industrial. Ali em 1789 tem a queda da Bastilha, né, em Paris, que desencadeia a Revolução Francesa, e isso é muito importante, né, porque mostra a ascensão da classe burguesa na sociedade. E isso tem muito a ver também com a obra de Adam Smith, né? Porque Adam Smith acaba pregando o que a gente chamaria ali depois de liberalismo, onde prega a não intervenção do Estado, né? Porque eles viviam em estados monárquicos e o governo tinha muita influência na economia, e a economia estava ganhando uma outra dinâmica ali com a Revolução Industrial. Outro ponto importante dessa linha do tempo é o trabalho de Thomas Malthus. Se alguém aí viu aquele filme Os Vingadores, onde aparece o Thanos é um vilão da série que ele quer matar metade do universo porque ele acha que não vai haver recursos suficientes para o universo porque as pessoas consomem muita coisa para se manter vivas. Essa ideia não é nova do Thanos, né? Essa é uma ideia levantada por Thomas Malthus, né, que fez um estudo sobre o crescimento da população e o crescimento da produção de alimentos, dizendo que um dia isso aí ia colapsar. E logo depois ele foi questionado, né, porque a taxa de natalidade das pessoas não era tão alta quanto ele imaginava, e também a taxa de crescimento dos alimentos também foi maior do que ele achava que era. Mas mesmo assim o trabalho dele contribuiu para elucidar muitos temas importantes da economia, inclusive até hoje ele influencia pensadores, influenciou John Maynard Keynes, que é um dos principais que a gente vai ver aqui, e influenciou muitas coisas que se desenvolveram muito bem ali. É um dos caras mais importantes que a gente tem ali é o Thomas Malthus. Ali em 1817 tem o trabalho de David Ricardo, né, que ele fala principalmente sobre o livre comércio, a especialização do trabalho, e também ele aponta questões muito relevantes sobre o comércio internacional, que a gente vai ver aqui também, algumas das ideias dele.
A gente tem ali em 1848 o trabalho de Marx e o seu amiguinho Engels, né, que chamado ali o Manifesto Comunista, mas o principal trabalho do Marx que a gente trabalha aqui na disciplina de economia é principalmente o Capital, que vem em 1867, e até o Karl Marx não sobreviveu para terminar o livro completo, e o seu amiguinho Engels ali, que foi seu fiel companheiro em todos os seus anos de trabalho, que realmente terminou o trabalho dele, e ele é um livro que trata não de como implantar um comunismo, né? Mas ele sim faz um belo retrato de como que era o capitalismo naquela época, né? E por conta das coisas que ele escreveu, muitas das realidades mudaram em relação às condições de trabalho que vieram a seguir nos anos posteriores. Ali também a gente tem Karl Menger, em 1871, né, e dando início à escola austríaca, que já é uma escola que defende mais o liberalismo, né, o livre mercado, né, contra as ideias socialistas, né. 1890 a gente tem o Alfred Marshall publicando um dos principais livros de economia, o Princípios da Economia, dando origem ali às abordagens matemáticas, né, aquela escola neoliberal que a gente vai chamar aqui, digo neoclássica, que a gente vai chamar aqui, ou mais conhecida como marginalistas. Ele coloca a matemática ali para auxiliar a gente a fazer interpretações sobre como a economia se comporta. Ali em 1927, um trabalho muito importante também do Joseph Schumpeter, que ele vai descrever o papel do empreendedor como inovador, que leva o setor econômico adiante, ou seja, ele diferencia o crescimento econômico de desenvolvimento econômico e vai falar o papel da inovação para que a economia evolua e tenha novos resultados, mais eficiência. Outro ponto importante dessa linha do tempo, com certeza, é a crise de 1929, a chamada Grande Depressão, que além de deixar várias pessoas muito mais pobres, ela foi um momento de reflexão sobre as escolas econômicas, onde a escola, depois de John Maynard Keynes, né, a escola chamada keynesiana, acaba tendo sua ascensão muito por conta dos reflexos dessa crise de 29. E até então a gente tinha que a crise de 29 era a grande crise da humanidade, né? E isso a gente falava antes da crise do coronavírus. Então, muito possível essa crise aí do corona vai ter resultados piores do que a crise de 29. Outro cara importante que começou a escrever os seus trabalhinhos ali foi o Friedrich Hayek, em 1931, né, falando sobre coisas mais a questão de liberar a economia, né, sem a interferência de Estado, sem a interferência de nenhuma outra parte que não fosse propriamente do mercado. E em 1933, John Maynard Keynes já escreve alguns trabalhos ali sobre a economia, só que em 1936 que ele realmente publica o principal trabalho dele, que é a Teoria Geral do Juro da Moeda, como principais aspectos de como que funciona a economia. Em 44 a gente tem um período muito importante ali, quando a gente assina ali, né, não nós em si, mas quando é assinado o acordo de Bretton Woods, que torna o dólar uma moeda padrão, e isso vai ter um impacto com certeza muito grande sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos nos anos seguintes. Em 1945, a criação do Fundo Monetário Internacional. A gente lá para o final do curso vai falar sobre alguns aspectos do FMI. Temos também em 1950 os trabalhos de Milton Friedman, que também é um dos pais da escola monetarista, que influenciou o nosso ministro da Economia atual, Paulo Guedes. Em 1973, um ponto importante ali, porque a gente teve a criação da OPEP, né, dos países produtores de petróleo, o que fez com que o preço do petróleo subisse e tivesse muito impacto aqui na nossa dívida brasileira em relação ao resto do mundo.
E para finalizar, o principal aspecto aí foi a crise de 2008, que pode ser muito bem entendida naquele vídeo que eu mencionei lá, Inside Job, lá no começo do vídeo. Beleza, galera? E para finalizar, eu vou deixar uma tarefinha aqui para vocês. Eu quero que vocês respondam o que vocês fariam, qual tipo de aplicação financeira, onde vocês colocariam o dinheiro de vocês se vocês hoje ganhassem R$1 milhão. Onde você investiria esse dinheiro? Beleza? Essa é a primeira tarefa e vale como crédito para essa aula. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida é só postar aqui ou mandar um e-mail, entrar em contato. Estamos sempre disponíveis. Muito obrigado.